Bem-vindo ao canal Salviano Feitosa, o seu canal de filosofia e sociologia para o Exame Nacional do Ensino Médio. E nesta aula nós vamos tratar do pensamento clássico, do pensamento original de Augusto Comte, aquele que é considerado o fundador da sociologia. Augusto Comte, ele foi o pensador que lançou a pedra fundamental, que deu o ponto de partida da sociologia, que posteriormente será ampliada, que será trabalhada, retrabalhada, recontextualizada, amplificada em sua capacidade de tentar entender as relações humanas em sociedade. Pensar a sociologia e pensar as ideias do Augusto Comte é tratar de um clássico. E é clássico por quê? Clássico é todo pensamento, todo conjunto de obra que não se pode deixar de mencioná-la, não se pode deixar de tratá-la, não se pode deixar de ter contato com ela. No caso da sociologia, nós temos 4 pensadores classificados como clássicos. Nós temos o Augusto Comte, que é o fundador da sociologia. Nós temos M. Durkheim, que é o responsável por organizar o método sociológico, que depois vai ser aperfeiçoado. Nós temos Max Weber, que desenvolveu importantes conceitos como de ação social, de dominação, e nós temos o Karl Marx, que ainda que não tenha sido sociólogo, ele mesmo se classificava como filósofo da história. A utilização de suas ideias no estudo das relações humanas em sociedade deu uma importante contribuição para o desenvolvimento do pensamento sociológico. Nós vamos tratar de cada um desses pensadores nas próximas aulas, então relaxe o cabeção, a gente vai seguir nesta aula com o pensamento do Augusto Comte. Lembre de baixar a ficha que tem questões para você já ir treinando o que a gente tratou aqui e para você ampliar os seus conhecimentos sobre o tema. Então vamos lá. Para pensar as ideias do Augusto Comte, é importante que a gente considere o contexto em que o Augusto Comte desenvolveu aquilo que ele pensou. Nenhuma ideia brota do nada. Brotou a ideia. Não, há um contexto, há um conjunto de elementos que influencia quem pensa em alguma coisa. E Augusto Comte, ele foi influenciado pelo contexto do século XIX. Para ser mais específico, ali a partir da década de 20 do século XIX, o Augusto Comte, ele começa a desenvolver suas ideias e as ideias que ele desenvolveu tiveram relação direta com 2 outros conjuntos de ideias: o cientificismo e o darwinismo, especificamente o darwinismo em sua aplicação às relações sociais, o darwinismo social. Vamos entender cada um desses conjuntos de ideias. Vamos começar pelo cientificismo. Pois bem, o que é importante você ter em mente quando se fala de cientificismo? Lembre, cientificismo, puxe logo a setinha na sua mente para a ciência e a partir de ciência você considere a importância dada à ciência no que diz respeito às explicações acerca do que acontece em uma sociedade. Então, falar de cientificismo é falar do conjunto de ideias científicas que atuaram na tentativa de compreensão, de explicação do mundo. Só que, no contexto do Augusto Comte, não eram todas as ciências, mas especificamente as chamadas ciências naturais, com destaque para a física, para a biologia. Por quê? Muita calma nessa hora. Como uma ciência que estuda as relações humanas em sociedade vai ter como ponto de partida as ciências naturais? Calma, jovem. Não é uma cópia, não é a ideia da física aplicada às relações humanas em sociedade. É entender a tentativa do método que era aplicado na física, por exemplo, ou na biologia, e utilizar aquela perspectiva metodológica, aquela forma, aquele caminho para entender o mundo no entendimento, na busca pelo entendimento das relações humanas em sociedade. Ou seja, da mesma forma que as ciências naturais procuravam naquele contexto identificar o padrão de como as coisas aconteciam na natureza, o Comte, inspirado por aquele cientificismo, lançou a ideia de que se poderia buscar as leis que regem o comportamento humano em sociedade.
Então, a ideia era a aplicação do método científico no entendimento das relações sociais, da forma como nós, seres humanos, nos relacionamos em sociedade. Então, veja, aquele contexto é o contexto de valorização das ciências, principalmente as ciências naturais. Daí o cientificismo. Nessa perspectiva, uma coisa que é importante você ter em mente, para você entender ainda mais o nível de influência dessas ciências no que diz respeito ao que o Augusto Comte elaborou, é que Comte chamou a sociologia de física social. Veja, física social, uma ciência que se ocupa de compreender os padrões com os quais a natureza ela se repete, ela se mantém algo do tipo mais ou menos, se eu largar alguma coisa de uma determinada altura, ela vai ao chão, o que nos possibilita compreender e provar a ciência, ou melhor, a lei da gravidade. Então a gente vai considerar o quê? Que o Comte buscava as leis, assim como a lei da gravidade que organizava o mundo, demonstrando que sempre que se largasse um objeto a determinada altura ele ia ao chão, ele procurou a lei que iria tornar possível identificar o padrão comportamental dos seres humanos, ou seja, em determinada situação, os indivíduos sempre vão agir do mesmo jeito, vão dar a mesma resposta a uma determinada situação, contanto que a situação seja a mesma. Seria uma tentativa de aplicar aquela ideia de que em aproximadamente 100 graus a água ferve. Então veja, a ideia de classificar a sociologia, de designar a sociologia como a física social, tem relação direta com a busca pelo padrão de comportamento que os indivíduos teriam em sociedade. Aí você vai parar e vai pensar, mas por que ele teve essa ideia? De onde o Comte? Por que isso foi tão importante para o Comte? Você lembra, na nossa aula anterior de sociologia, que a sociologia ela se desenvolveu no mundo que estava na esteira das transformações que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né, ocasionaram. Então veja, o que é que o Comte buscava? Comte buscava identificar as condições que são padronizadas e que, uma vez sendo repetidas, tornariam possível o acontecimento de revoluções, como foi a Revolução Francesa, que por sua vez, que por extensão, trouxe mudanças sociais que levaram a revoltas, né, a perturbações da ordem social, e era exatamente isso que Augusto Comte buscava evitar. Perturbações da ordem. Então a ideia era identificar o padrão para, quem sabe, prever o comportamento humano que tornaria possível a ocorrência de uma revolução. Como as revoluções alteram a ordem social, Augusto Comte, entre outros pensadores naquele contexto, estava com o enigma, ou a tentativa de resolver o enigma de por que as revoltas, por que revoluções acontecem e em que condições para poder o quê? Evitá-las. Então veja, a ideia era essa, mas você há de concordar que não tem como você manter, ou pelo menos acreditar, que os seres humanos vão responder do mesmo jeito às condições sociais. Porque se a gente fosse tentar estabelecer uma lei ou um padrão para isso, nas mesmas condições de temperatura e pressão sociais, nós teríamos uma revolução acontecendo. O comportamento humano prova que, nas mesmas condições, as pessoas vão reagir de maneira diferente. Mas esta era a crença do Augusto Comte naquele contexto. A ciência natural, as ciências naturais possibilitariam a quem investigasse a sociedade identificar esses padrões. A ideia do método, o caminho, porque método é o quê? É o jeito, é a forma de fazer. A metodologia é o caminho para encontrar um jeito de fazer alguma coisa. Quando nós tratamos de metodologia científica, nós estamos tratando do conjunto de conhecimentos sobre o jeito de fazer ciência ou de produzir conhecimento científico. E esse cientificismo influenciou Comte, mas não apenas ele. Também o conjunto de ideias inspirado nas ideias de Darwin, o chamado darwinismo social, ou seja, as ideias de Darwin aplicadas às sociedades,
elas trouxeram e fizeram a cabeça do Augusto Comte também, de maneira que ele desenvolveu a teoria dos 3 estados para dar conta das relações humanas em sociedade. Então, para o Augusto Comte, toda a sociedade passaria por 3 estados ou 3 fases. Num primeiro momento, o ser humano ele iria buscar as explicações para o que acontece no mundo ao redor dele em forças sobrenaturais. Esse primeiro estado, ou estado teológico, tem a crença nas divindades que tornam o mundo um grandioso demais, com seres poderosos demais que iriam definir o destino de cada um de nós. Essa fase, ou esse estado, o estado teológico, ele vai sendo posteriormente alterado com o desenvolvimento de questões que buscavam desvendar a efetiva existência ou influência dessas forças consideradas sobrenaturais, essas forças consideradas divinas. Então, nós temos o segundo estado, segundo o Augusto Comte, que seria o estado metafísico, em que você não tem a superação do estado teológico, mas você tem a manutenção de alguns elementos dessas crenças, mas você também tem outras tentativas de explicar o mundo se afastando da intervenção de seres superpoderosos. O terceiro estado, segundo Augusto Comte, seria o estado positivo, ou estado positivista, que se caracterizaria pelo quê? Se caracterizaria pela ciência, e aí veja aquilo que a gente acabou de mencionar sobre o cientificismo, o conhecimento científico iria dar conta de todos os aperreios, de todas as angústias, de todos os questionamentos, ou seja, garantiria a explicação sobre o mundo. Essa explicação sobre o mundo teria relação direta com as ciências. Esses 3 estados demonstram a influência do darwinismo social nas ideias do Augusto Comte. Por quê? Porque você sairia de uma situação social para outra que seria considerada melhor do que a anterior, que por sua vez se desenvolveria para outra melhor do que as 2 anteriores. Então, o que é que nós temos? Nós temos um processo de hierarquização a partir de uma evolução social. É importante você considerar que essas ideias elas foram utilizadas também para justificar, no contexto do chamado neocolonialismo ou imperialismo dos idos do século XIX, o processo de sujeição de territórios e de pessoas dos continentes africano e asiático, além de outros lugares do planeta também. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o Augusto Comte lançando as ideias que vão fundamentar a sociologia, mas a visão de Augusto Comte a visão de Augusto Comte acerca da sociedade, ela é muito válida ainda hoje para muitos aspectos. Para Augusto Comte, as sociedades elas seriam ao mesmo tempo estáticas e dinâmicas. Como assim estáticas e dinâmicas? As sociedades, elas seriam estáticas e dinâmicas, o que em algum momento pode parecer muito paradoxal, porque como é que uma coisa pode ser dinâmica e estática ao mesmo tempo? Mas por que ele disse isso? Porque alguns elementos nas sociedades são transformados. É aí que a gente vai entender a mudança de um estado para o outro, do segundo estado para o terceiro estado. Essa é a parte dinâmica, é a parte daquilo que é considerado uma melhoria, é aquilo que é chamado de progresso. Mas isso é dinâmico? Não. Isso, aliás, correção, para tudo que o cara se confundiu. Vamos lá, zerou, vamos entender agora, vamos entender esse negócio. A sociedade, segundo Augusto Comte, ela é dinâmica e estática. Ela é dinâmica porque ela muda, porque ela progride, porque ela passa do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro estado, e cada um desses estados, no momento em que ocorre a transformação, no entendimento dele, é melhor do que o anterior. Essa é a parte dinâmica. Porém, algumas coisas não mudam. Essa é a parte da estática. Como assim? E o que é que não muda? Instituições sociais, como, por exemplo, o Estado, a família, que são basilares no processo de continuidade das sociedades em que se vive. Nós podemos alterar os arranjos familiares, entretanto, a família continua existindo. Nós temos a mudança de alguns costumes, mas o direito continua existindo enquanto conjunto
conjunto de leis que contribui para regular a vida social. Então veja que o pensamento do Augusto Comte, ele foi fundamental para o ponto de partida do que a sociologia vai desenvolver posteriormente. E o Augusto Comte foi influenciado pela valorização das ciências, principalmente as ciências naturais, o cientificismo, o darwinismo social, com aquela ideia de que as sociedades elas vão sendo aperfeiçoadas, elas vão sendo melhoradas, e a visão de sociedade do Augusto Comte estava marcada por duas características que são, aparentemente, numa primeira leitura, paradoxais, que é a estática e a dinâmica. É nessa perspectiva que a gente pode compreender aquele lema que nós temos na bandeira do Brasil, que é ordem e progresso, ou seja, a ordem é aquilo que de estático se tem em uma sociedade que é fundamental para que ocorra a transformação, ou seja, para que o progresso ocorra, aquilo que é dinâmico. Quem utiliza parte dessas ideias do Augusto Comte na elaboração de um método efetivo é o Durkheim, mas esse é assunto para a próxima aula de Sociologia. Gostou da aula? Se inscreva no canal, curta a nossa página facebookano Salviano Feitosa, me siga no Instagram, @salvianofeitosa, acesse o site salvianofeitosa.com.br e principalmente pense fora da caixa.